Ok. A paz de Cristo. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade. Pastor Dilton, obrigado pelo carinho. Pastor, obrigado. Que dá um copo d'água desses pequenininhos, faz a mim. Está escrito isso. Não é isso? Está escrito? Tive sede. Obrigado ao pastor Dilton, obrigado aos pastores amigos e irmãos, Josué, pastor Isaías, meu amigo, quase um apóstolo da FVC, Gilson, os demais. Arno, manchou. Deixa pra lá. Acho que Shopee, mas deixa pra lá. Lição 6 hoje. Não, a queda, a desobediência, tá? A tentação no Éden. Tira aí para mim, por favor, está errado o título, pode ser um erro meu aí no envio, que eu faço tantas lições. A lição 6, a queda, a desobediência fatídica de Adão. É 6, não é isso? Lição 6. Então, tá 6, mas o título está diferente ali. Pode ser falha minha. Desculpa aí, eu peço até perdão antecipado. Gente, vocês acreditam que em 6 meses eu escrevi 250 páginas. Foi eu que enviei errado, não foi? Desculpa. 250 páginas, gente. Cada artigo que eu preparei esse semestre foram de 21 a 25 páginas. Então eu fiquei exausto. Esse semestre foi um semestre difícil. Mas semestre que vem, graças a Deus, eu preciso de 3 créditos. Então eu vou estudar menos semestre que vem. E já apresento o meu 2º capítulo da tese, ou seja... Tá? Aí é minha desculpa, né? Estou justificado, sim ou não? Então, eu queria começar essa lição com uma pergunta. O que você tem a ver com Adão? Conheceu Adão? Sim ou não? Você tem alguma coisa a ver com ele? Tem. Se você não tem nada a ver com Adão, você também não pode ter nada a ver com Cristo. Mas a melhor forma de entender a queda é a cruz, porque sem a cruz você não entende a queda, é algo necessário. O problema, a queda, a solução, a cruz. Então a cruz é algo fenomenal para que você possa entender. Assim a cruz de Cristo só faz sentido à luz da queda. Sem isso você não entende a necessidade da cruz. Seja sincero. Haveria outra forma mais fácil de Deus resolver a questão? Sim. Deus simplesmente poderia perdoar? Sim. Mas por que Deus não fez dessa forma? Então é a grande questão. A queda refere-se ao pecado original. A cruz refere-se à redenção. E o sentido teológico disso tudo é: eu tenho que valorizar a obra da cruz. Porque a obra da cruz mostra a essência do pecado. Quantos mandamentos Deus deu para Moisés? 10. Obrigado. 10 mandamentos. Obrigado, querido. Quantos mandamentos havia no Éden? 1. Não é necessário que aumentasse mais ainda, ou seja, era 1, passa a ser 10. Bem, a inocência em Adão não implica dizer que ele era abestalhado. As pessoas pensam, é inocente igual uma criança. Adão tinha conhecimento do bem e do mal, mas não havia experimentado nenhum dos dois. Essa é a grande questão. Porque ele entendeu que o dia que comesse, morreria. Será que isso não faria sentido para ele? Outra questão que você para pensar olhando para o texto, 1 Timóteo diz, Eva foi enganada. Não diz, Adão foi enganado. Isso torna-se mais difícil ainda, porque se Eva foi enganada, tudo bem. E Adão foi consciente? Olha como o texto é bonito. Serpente, mulher, homem, Deus no centro, homem, mulher, serpente. O texto ele é concêntrico, Deus é o centro do texto, e Deus pede conta a cada um deles. Então todos nós, Romanos 5,12, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Qual é a prova que todos são pecadores? Todos morrem. Se todos morrem, todos são pecadores.
Essa é a grande questão. Mas a morte era operante ou inoperante sem o pecado? Sem o pecado, a morte não pode operar. Por isso que o salário do pecado, salário é a dívida da contração de ter feito o erro é a morte. Sem pecado, não há morte. Então, só morre quem é pecador, sim ou não? Sim ou não? A alma que pecar esta. E por que Jesus morre se não tem pecado? Faz sentido Jesus morrer? Não. Não faz sentido Jesus morrer porque não tem pecado, só pode morrer quem é pecador. Aí você entende a obra da redenção quando Jesus assume aquilo que era nosso. A teologia da substituição foi construída ao ponto dele assumir a nossa culpa de forma judicial. É por isso que em João ele diz, eu entrego o meu espírito. E aí você vai entender Isaías 53, 10, 11, quando derrama a sua alma como expiação. Então você começa a entender o texto fazendo sentido. Isso é a grande realidade. 1 Coríntios 15, 22, assim como Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Se Adão todos morrem, em Cristo todos têm a vida. Então eu costumo pensar e analisar dessa forma. Há coisas que aparentemente não fazem sentido numa leitura superficial do texto. Exemplo, uma virgem fica grávida. Faria sentido? Não. Só pode ficar grávida se ela tiver contato físico. É uma realidade. Mas se você olhar Gênesis 2:4, que não chove porque não há homem na terra, e o solo que Adão foi criado é um solo que nunca foi tocado, porque ninguém nunca lavrou o solo, logo você percebe que o solo que Adão foi criado é um solo virgem. Se Adão, o primeiro homem, sai da sua mãe, a terra, virgem, logo Jesus, o verdadeiro Adão, deve nascer de uma virgem. Então, as coisas começam a fazer sentido com a outra perspectiva. Então, a salvação é tão fantástica que ela não se limita apenas à alma, ou tampouco o espírito, mas a salvação precisa alcançar a alma, o espírito e, por fim, o próprio corpo. Tudo que compõe a sua existência, espírito, alma e corpo, precisam ser salvos. E a salvação se dá no estágio final, a partir da própria ressurreição do corpo. Onde o poder do pecado é tirado, porque pecamos, e o pecado, pela descendência de Adão, exerce poder sobre nós. Por isso essa luta entre a carne e o espírito, esse que Paulo vai trabalhar em Romanos 8, Gálatas, o espírito e a carne vão lutar um contra o outro para ser dono de você, e Pedro vai dizer, se você é vencido, você torna-se escravo daquele que te venceu, ou seja, a carne e o pecado, ou o Espírito Santo. Então são realidades. Da mesma forma, essa culpa do pecado, esse poder do pecado, e essa presença do pecado na natureza herdada de Adão. Gênesis 5:3, Adão gerou um filho à sua semelhança, à sua imagem. Ou seja, todos que nascem a partir da queda, porque só nasceu depois da queda. Então, uma certa vez um aluno me perguntou, poderia ter tido sexo antes da queda? Sim. Mas filhos? Não. Se nós teríamos duas gerações, uma geração sem pecado e uma geração com pecado. Então, todos os filhos nasceram pós a queda. Mas sexo Adão poderia ter feito com Eva, sem problema, não eram casados. Mas gerar só depois. E todos que nasceram depois, nasceram à semelhança do seu pai, Adão, isto é, pecadores. É fácil entender isso a partir de Hebreus 7, 12. Levi paga o dízimo em Abraão, mesmo estando nos seus lombos. Tirando do contexto do dízimo, mas aplicando a verdade teológica para de trás. Todos então em Adão morrem. Todos nós somos levados a ter a mesma natureza do nosso pai. Cachorro gera, peixe gera, pecador gera, pecador. Então é a grande realidade que acontece no mundo espiritual e o que foi perpassado. Da mesma forma como um arrasta todos, através da obediência de um, Jesus, todos são justificados. Essa é a beleza de estar em Cristo. Vamos continuar, implicações universais, ainda falando sobre esse assunto. Então,
é uma implicação que ocorre com todos. Romanos 5,12. Por um homem. Quem? Adão. Esse é um homem. Consequência do pecado: morte espiritual. No dia que comerdes, certamente morrerás. Adão morreu fisicamente? Morre primeiro espiritualmente, depois fisicamente. É claro que o texto deixa a resposta palpável. Quando Satanás vai enganar Eva, vai mentir, né, aquele sofisma, aquela meia-verdade, e vai dizer: é assim mesmo que Deus disse isso mesmo, não é isso que Deus quis dizer realmente, Deus quis dizer outra coisa. E a ordem era que não podia comer, correto? Sim ou não? E Eva diz: não podemos comer nem tocar. Ela já acrescenta algo na comunicação. E quando ela toca, não morre, diz: realmente fui enganado? Fui enganado, então vou comer. Mas, como diz 1 Timóteo, Eva foi enganada. Eva, não diz que o homem e a mulher foram enganados, diz que Eva foi enganada. Ou seja, Deus pede conta àquele que era o primeiro responsável. Para pensar, você fala com o seu cachorro? Você fala com o seu gato? Quem é que fala com o seu bichinho aí? Jesus de Nazaré. Não, tudo bem, porque você fala com o seu gato, né? Tem gente que chama até de filho. Meu filhinho, né? Sim ou não? Meu filhinho. Seja sincero, Jesus está vendo. A irmã lá atrás está até rindo lá de amarelo. Aí você começa a entender, podia ter um cabrito, podia ser uma ovelha, mas vem uma cobra. Mas, a Eva está conversando com a cobra, mas você não conversa com o seu bicho também? Aí você vem a questão: a ausência de Adão, sei lá, vamos conjecturar, a ausência da presença do homem, e aí conversa com o bicho, será que é isso? Tudo bem que astuto no hebraico é arum, e no hebraico, nus, é erum. Só muda uma letra. Arum, erum, ou seja, basicamente a sagacidade está também ligado a desnudar alguma coisa, a revelar alguma coisa. Só que a revelação que o diabo traz não é a revelação correta. E aí você tem uma consequência: a morte espiritual e morte física. E você acaba tendo uma universalidade disso. Todos os seres humanos, então, são afetados. Ou seja, todos pecam. Tudo bem que hoje em dia ninguém morre mais pelo pecado original, já que Cristo resolveu essa questão da cruz. Você morre pelo seu próprio pecado, pelos atos pecaminosos, que são consequências, desdobramento da sua própria natureza rebelde, da sua inclinação a querer ser Deus. Vou até melhorar isso, posso melhorar sim ou não? Existe uma grande diferença entre poder e autoridade. Muitas pessoas têm poder, capacidade de fazer alguma coisa, contudo não têm autoridade, a permissão de fazer. Você pode pregar? Pode, mas você tem autoridade para pregar aqui? Você tem que receber algo para poder fazer, essa é a grande diferença. Então, na verdade, o diabo e o primeiro casal no Éden queriam mais do que poderiam ter. A autoridade de fazer alguma coisa que não foram dados a eles. Tinham poder, mas não tinham autoridade. Então quebrou um grande princípio, Satanás, que é o princípio de autoridade. Não só a arrogância, subirei acima do trono de Deus, você... Não é só isso. É querer ter mais daquilo que Deus te dá. O problema é que Deus te dá algo e você quer solapar, para poder ter mais do que você recebeu. E geralmente quando Deus dá muita glória para alguém, a queda também é muito grande, como foi o caso dele. Então, antes da lei mosaica, o pecado existia, Romanos 5,13. O pecado já existia, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Mas aí tem a lei da consciência. Os que sem lei pecaram, sem lei serão julgados. Os que sob a lei pecaram, sob a lei serão julgados. A lei da natureza, lei da consciência, você tem as leis que vão acontecendo e vão acompanhando o ser humano. E é bem interessante que, não tendo pecado, não é imputado a culpa. A imputação é uma das palavras fenomenais na Bíblia. A própria imputação da culpa requer a imputação da graça. É claro que a graça sempre esteve acompanhando o ser humano, antes da queda e depois da queda. Deus abandonou o ser humano? Então tinha graça. Deus fez roupas, demonstração da graça. Então você mostra que a graça sempre esteve acompanhando esse ser humano. O problema é que ele vai degenerando, ele vai chegando num nível pior. Romanos 5,19, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um,
muitos são feitos justos. Então, o pecado é algo universal. Gente, não é história, não é mito. Isso deve ser um mito criacional. Não, eram pessoas reais. Um lugar real, jardim, rios reais, Tigre, Eufrates, Pison, Gion. Lugar real, pessoas reais, que mostra o pecado real. É uma grande realidade que está acontecendo no Éden. Tem pessoas. Então, essa é a realidade. Todos nós precisamos, então, nos arrepender de alguma coisa que fazemos. E a temática ecoa até hoje. Sim ou não? Repita comigo, por favor, essa frase. Não vou ouvir a voz da serpente. Vamos melhorar isso? Eu não serei voz de serpente. É a grande realidade, irmão. Ou você vai ouvir, ou você deixa de ouvir. Uma lei suficiente para transformar o ser humano em um ser moral. Se não há lei, Adão poderia ter comido. Eva poderia ter comido. Não há algo que determine, se foi dada uma lei, mesmo que seja oral, precisava ser cumprida. É uma grande realidade. Todos em Adão, então, pecam, e todos nós, como representantes da humanidade, no caso dele, podemos, por meio do melhor representante, Jesus, o homem perfeito, lembrando que a mente de Deus transcende o tempo e o espaço. Se a mente de Deus transcende o tempo e o espaço, o Adão, homem, criado do pó da terra, é criado a partir do verdadeiro homem, Jesus, o Cristo encarnado. Então, quando Deus criava Adão do pó, Deus já estava vislumbrando a própria encarnação. É a grande realidade. A encarnação se daria de forma até paulatina. Muitas vezes você vai encontrar a expressão, e a palavra do Senhor veio ao profeta. Sim ou não? Quantas vezes você vai encontrar essa expressão na Bíblia? Só que veio pode ser traduzido como acontece. E a palavra de Deus acontece no profeta. Ou seja, a palavra encarna no profeta, para o profeta falar uma palavra profética, ao ponto da palavra de Deus, o Logos, João 1, também se encarna. Então, na verdade, tudo já apontava para uma realidade. Segundo tópico, o início da esperança. Então precisamos, nesse drama do Éden, o início da esperança, a ordem divina com a expressão de autoridade e amor. Deus poderia, Adão, está perdoado, entra de volta. Poderia ter feito isso, mas antes de ser fiel ao ser humano, Deus é fiel a si mesmo e à sua própria palavra. E Deus disse, o dia que fizer, vai morrer. E Deus cumpriu aquilo que havia falado, porque havia outra parte do contrato, não cumpriu a outra parte. E desobedecendo a Deus, o resultado foi a morte. Logo, todos que nascem Adão já nascem morrendo, já que Adão gerou filhos no estado de pecado. Ou seja, como pecador, depois da desobediência. E todos que nascem depois de Adão, nascem e vão morrer como seu pai Adão. Então é uma grande realidade, mas aí, essa é a melhor notícia que nós temos. A morte, de certa forma, ajuda a frear o ser humano. Imagine eternamente viver longe de Deus, em pecado. Então, de alguma forma, até mesmo naquilo que parece ser ruim, Deus investe para o bem. Então, a ordem divina como expressão de autoridade e amor. Diga, tudo tem limite. Tem, irmão, até a graça. Os fariseus, certa vez, blasfemaram contra Jesus, contra o Espírito Santo. Jesus falou, pode pecar de qualquer forma, mas quem blasfema contra o Espírito Santo não terá perdão nessa vida, nem na outra. Porque os fariseus estavam atribuindo ao diabo o que Jesus estava fazendo. Olha como isso é interessante. Tudo tem limite, irmão. Até a graça. Qual pecado a graça não pode perdoar? Me diga. Só esse. Há uma exceção. Irmão, toda regra tem e tem uma exceção. Ou seja, blasfemou, ou seja, quando a pessoa está tão rebelde que já está num nível de apostasia, um nível de se afastar, um nível de blasfemar daquilo que antes acreditavam. Perceba isso, mas há uma esperança. Se não há então uma ordem proibitiva, não há pecado. Mas havendo uma ordem direta de Deus, como está em Gênesis 2, 16, 17, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo,
De toda árvore do jardim comerás livremente. 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Bem e mal, Hebreus já falou disso. Vocês eram para ser mestres lá no 4, vocês ainda estão bebendo leite, porque aquele que é maduro, é exercitado, consegue discernir entre o bem e o mal. O que cada um precisa? Discernimento. E o que ele não teve? Discernimento. Então, a melhor palavra-chave para tudo isso é discernimento. Então, o livre-arbítrio é real. Na mitologia grega, o tempo é um deus, Cronos, da onde surge a expressão, o tempo tudo consome ou destrói. Se em Gênesis 1 não há nenhum Deus a não ser um único e verdadeiro que é o nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, não há nenhum Deus, tempo, que controle a minha liberdade. Portanto, sou livre para decidir e escolher. Então, o livre-arbítrio, mesmo que não apareça a expressão, está lá. Da mesma forma que não aparece consciência no 3, mas a consciência do homem e da mulher são tocados ao ponto de quê? Se esconderem. E olha que pode até ficar melhor. Se você, em vez de traduzir onde estás, traduzir como estás, porque pode ser traduzido como, em vez de onde, então poderia dizer, como você está agora? Qual é a sua situação agora? Valeu a pena isso tudo? É claro que Deus, quando pergunta, Deus sabe onde ele estava. Era a chance do próprio Adão confessar, a chance de se arrepender. Mas o que ele faz? A mulher que o Senhor me deu. Em vez de assumir a culpa, transfere a culpa para o outro. É uma grande realidade. A desobediência é como revolta consciente. Por que uma revolta consciente? Primeiro ponto, Gênesis 2,15, Adão tem que lavrar e guardar. Se Satanás entrou, ele não guardou. Ah, pastor, mas é um ser invisível. Não sei, mas Deus não mandou ele guardar? Quem tem que tomar conta do ambiente, né? Você não é o responsável? Então faça. Dos grandes problemas é ser negligente. Mateus 7, 24 a 27 tem dois homens. O homem sábio ou prudente. E um homem, qual outro homem? Imprudente. No grego pode ser traduzido como negligente, moroz. Ou seja, sabe o que tem que fazer, mas não faz. É um grande problema. Sabe o que tem que ser feito e não faz. Outra coisa que é interessante. Segundo lugar, entra em cena a serpente. Deus sabia? Sabia. Deus impediu? Não. Deus não vai tomar decisões por você. Você é um ser consciente, um ser inteligente. Você vai esperar o que de Deus? Que Ele tome as decisões? Senhor, eu caso com Zezinho, ou caso com Luizinho, ou caso com Huguinho. Parece até os sobrinhos do Pato Donald. Você que tem que decidir. Você que tem que escolher. Joga tudo na conta de Deus. Ou senão vai para o gabinete. Pastor, decide para mim. Não, decida você. Tem as opções. Você decide, gente. Pelo amor de Deus. Quantas árvores tinha no jardim? Várias. E quais duas principais? Conhecimento do bem e do mal e da vida. Correto? Duas árvores. Quantos caminhos Jesus fala? Um estreito e um largo. Quantas portas Jesus fala? É sempre escolhas, irmão. Você tem a escolha. Dentro da escolha ruim, você ainda pode encontrar a esperança. Essa é a grande esperança. Deus não abandonou o ser humano. Deus não nos abandonou, apesar do nosso pai Adão e de todos os outros. Isso quer dizer que ainda há esperança. Deus não nos abandonou. O pecado pode turvar a imagem da semelhança. Entretanto, o pecado não destrói a imagem e semelhança por completo. Ou seja, ainda há semente divina, há um lampejo de esperança. Exemplos bíblicos que podemos entender. Coisas que podemos observar. Há um uso teológico para isso. A fidelidade àquilo que Deus falou. É uma aliança, e toda aliança traz esperança. Deus vai intervir. E aí começa a fazer perguntas. A primeira pergunta: é assim que Deus disse? Satanás fez. Gênesis 3:1. A segunda pergunta: onde estás? Gênesis 3:9. Ou como estás? Depois: quem te mostrou que estava nu? 3:11. Comeste tudo a árvore que ordenei que não comesse? 3:11.
e uma série de perguntas que precisam de respostas. Deus nos confronta diretamente na nossa desobediência. Mesmo assim, nos dá a oportunidade de arrependimento. Essa é a nossa esperança. Olha como isso é interessante. Temos uma esperança. O apóstolo Paulo vai dizer que a esperança é tanto presente quanto futura. Presente para hoje, quanto escatológica para o futuro. Depende do texto que você encontrar. Cristo em vós, esperança da glória, escatológico, futuro. Mas quando ele diz que a tribulação produz experiência, paciência, e no final é esperança, é para o presente. Então a esperança de Deus é presente e futuro. Isto é, Deus cuida hoje e vai cuidar de nós também no futuro. Uma grande realidade, então essa é a nossa esperança. Apesar de tudo isso ter acontecido, Deus proveu um meio para a salvação. E fez uma promessa da semente da mulher, porque é a mulher que foi enganada. Da semente então da mulher, Deus suscita outra mulher, para trazer o descendente da mulher. Então, de Eva, Maria, uma grande serva de Deus, não salva, não faz nada, desculpe, mas não faz nada. Ela apenas foi um meio pelo qual Deus trouxe o Salvador. E quem salva? Jesus, só Ele. Só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Temos então aí a grande esperança para nós, presente e futuro. Como foi presente para Adão, quando Deus faz a roupa, apesar de sair do paraíso, e agora começar a surgir espinhos, cardos, esforço, mas mesmo assim Deus vai recuperar. E olha como é interessante, Deus primeiro criou a natureza, depois o homem. E a redenção começa por onde? Pelo homem e depois pela natureza. Romanos 8, a natureza geme, a criação geme. Esperando o quê? A nossa manifestação como? Como filhos de Deus transformados, para que ela também possa passar pelo processo de transformação. Quem era dono do mundo? Quem era senhor do mundo? Adão. A terra deu os filhos dos homens. Só que com a queda, passa para Satanás. Não é isso que vai dizer lá em Lucas 4? Me adora, que eu vou te dar a glória, porque foi me dado a mim. Quem deu a ele? Adão. Teu pai Adão, meu pai Adão, transferiu para ele algo que é nosso por direito, que Cristo reconquista na cruz. A nossa esperança é recuperar aquilo que tínhamos perdido, uma natureza, uma comunhão com Deus, bênçãos, que foi perdido. E agora em Cristo conseguimos retornar a ter aquilo que era nosso, como representante de Deus na própria natureza. Deus, quando coloca o homem, coloca como seu representante. Isso é, você tem autoridade para gerenciar tudo que está aí, como o próprio Deus estaria fazendo. Lembra da parábola de Lucas 16, de 1 a 13, do administrador infiel? Ele diz, deve quanto? 100, põe 80? Ele tem tanta autoridade quanto o dono, porque ele diz, ele tem documento, ele assina como se fosse no lugar do outro. Olha como é interessante um negócio desse. E dá uma volta no outro. É 100? Põe 80. É 100? Põe 70, põe 30. Quanto está devendo? Diminui aí e paga. Pronto. Olha só como que ele fez. Ele é louvado não pelo erro. Ele é louvado pela forma que ele resolveu o problema dele. Aí Jesus vai brincar, né? Vai brincar não, vai falar para os fariseus que amavam dinheiro, a mamon, fazer amigos, riqueza na injustiça para receber nos tabernáculos eternos. É um dos textos mais difíceis de interpretação e exegese. Bom, Jesus está louvando uma coisa errada? Não, ele está louvando o que ele fez para resolver o problema dele. O que ele disse? Sou velho, carregar peso não posso, mendigar tenho vergonha. Então a gente tem que começar a olhar o texto e perceber o que está no texto. É igual Lázaro, rico e Lázaro. Então vamos perceber? Se Lázaro quer comer o que cai da mesa, é sinal que a porta está aberta. E ele vê o que está acontecendo na mesa. Mas da mesma forma que Lázaro pode ver a mesa, quem está lá, que é o rico, pode ver Lázaro. Então um não ajuda o outro porque não quer. Por isso que um está no inferno e o outro vai para o seio de Abraão. Então é sinal que você pode perceber isso. Vamos caminhar para o outro tópico, que a hora vai embora.
Questões teológicas suscitadas pela queda. Então, algumas questões teológicas. Gênesis 3:21, a primeira cobertura pelo sacrifício. E fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Quem fez a roupa? Quem fez a roupa? Quem vestiu o homem e a mulher? Nem Adão botou. Deus, ou seja, é uma ação divina demonstrando a cobertura do pecado. A nudez passa a ser símbolo do pecado. A nudez, símbolo de luto, símbolo de morte, muitas das vezes. Pega Jó e lê Jó, como a nudez é trabalhada em Jó. Então, é uma grande realidade. É interessante essa questão. E aí Deus, além de fazer a roupa, os veste. Na verdade, Deus tem todas as profissões, irmão. Deus planta um jardim, Deus é jardineiro. Deus é alfaiate, fez roupa. Deus é até coveiro. Quem enterra Moisés? Deus cuida da sua criação. Olha que interessante. Deus, quando faz, Ele cuida. Coveiro, Deus está cuidando. Enterrou. Olha o cuidado de Deus com Moisés, com o homem. Deus vai cuidando. O que está ali não é você tomar apenas com sentido literal. Deus tem uma profissão, mas no sentido que Deus cuida em todos os momentos das coisas mais simples. Sabe quantos cabelos você tem na cabeça? Não cai um pardal, ou seja, Ele vai cuidando. Então Deus cobre a nudez por meio da morte de um, que passa a ser visto na tipologia já como Cristo. 1 Pedro 1, 19 e 20, o Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, 8, o Cordeiro que morreu desde a fundação do mundo. E passa então a ser um tipo daquele que viria morrer, para que, por meio da sua morte, todos os nossos pecados fossem retirados. Por meio da sua morte, a nossa vergonha fosse coberta. Por meio da sua morte, a sua vida pudesse estar em nós. Eternidade é um atributo que pertence só a Deus. Mas o anjo é imortal, é um corpo espiritual. Adão era imortal, mas a vida que recebemos em Cristo é eterna. Não é a vida imortal apenas. Olha como é interessante isso. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida imortal eterna. Deus dá a sua própria vida para nós que estávamos destinados à morte. Todos quanto receberam, deu-lhes poder para serem filhos de Deus. Se Adão é filho de Deus por criação, nós somos filhos de Deus por adoção. Romanos 8, 15. E o Espírito de Deus concorda com o meu Espírito que clama Abba, Pai. Ou seja, podemos ter acesso novamente a Deus, conforme Adão tinha, já que Deus aparentemente conversava com ele todos os dias. Isso representa o primeiro sacrifício pelo pecado e aponta profeticamente para Cristo. João 1, 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista identifica Jesus como o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito. Ele não apenas cobre o pecado como os sacrifícios do Antigo Testamento. Irmão, se a lei fosse suficiente, não haveria um sistema sacrificial no Antigo Testamento. Se a lei fosse o ponto, o auge, o clímax, não haveria um sistema sacrificial. Se existe um sistema sacrificial, porque a lei está enfraquecida pelo pecado, como disse Paulo. A lei está enfraquecida pelo pecado. E o pecado tomou consciência em mim, e pela consciência do pecado me matou. E agora? Quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que quero fazer, mas o mal. Então são consequências disso tudo. O Cordeiro, Jesus Cristo, é o Cordeiro que morreu desde a fundação do mundo. Isso nos revela e nos faz perceber que Cristo cumpre aquilo que foi feito em parte. Porque foi em parte, irmão. Foi um paliativo para um momento da história, até que na plenitude dos tempos, Ele viesse para resolver todas essas questões. É interessante que João 3 é a única passagem onde ele se compara à serpente de Números. Como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado.
Por quê? Porque na humanização, na encarnação, assume a forma física, ou seja, aquele que não conheceu o pecado, não se fez pecador, mas se fez pecado, isto é, assume sobre si a nossa culpa. A beleza, então, do rei dos reis é não ter um trono, mas ter uma cruz, e não ter uma coroa de ouro, mas uma de espinhos, e ainda poder orar pelos pecadores e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles são ignorantes. E a ignorância não permitiu que eles entendessem esse plano. É a grande realidade. E temos então aí o Cordeiro, que vem sendo morto em vários festivais. Na Páscoa judaica, aí você vai, alguém morrendo para outro sobreviver. Essa é a beleza. Se você morresse pelo seu próprio pecado, não teria vida, porque morreria como pecador. Mas aquele que não conheceu o pecado, pôde morrer por você e usar o teu lugar. A culpa que era sua, ele assumiu. A morte que era sua, ele assumiu. E João 1,14 vai dizer sobre isso. Filhos de Deus. Para ser filho de alguém, você precisa ter a natureza dessa pessoa. Então, para ser filho de Deus, precisa estar em Cristo. Estando em Cristo, precisa nascer de novo. Nascendo de novo, precisa nascer da água do Espírito. E nascendo de novo, ter a natureza de Deus. Ter a natureza de Deus. Pastor, como é que eu posso ter a natureza de Deus? Eu não falei que você vai ter a divindade de Deus. Falei que você vai ter a natureza de Deus. Como Pedro vai dizer, somos participantes da sua natureza, a partir de Cristo. Que natureza é essa? Espírito Santo. Deu para entender como funciona? A coisa mais fácil de resolver a questão, Deus não só te adotou, Ele colocou dentro de você o seu próprio Espírito. Jeremias havia falado sobre isso em Jeremias 31, 31 a 33. Vou colocar a minha lei no seu entendimento e no coração, ou seja, como é que a lei de Deus pode entrar no meu entendimento, no meu coração? Só se eu for transformado por essa lei. Então essa lei viva de Deus chama-se uma pessoa, Espírito Santo, que dentro de mim pode me fazer obedecer à vontade de Deus e me capacitar para resistir à minha própria natureza contrária a Deus por meio do fruto do Espírito. E aí eu consigo vencer a carne, o pecado, o mundo, o diabo e por fim a morte. Como diz Paulo em 1 Coríntios 15, o último inimigo a ser vencido. Ele venceu e nós também vamos vencê-la. Conclusão, para você não chorar, tá rápido, tranquilo. Gente, eu fiz uma síntese, porque se eu for parar para botar tópico a tópico, Jesus, a gente não sai daqui não. Fiz uma síntese. Espero que você tenha lido a lição, porque eu fiz uma síntese do conteúdo, daquilo que é mais importante. Sério. E você percebe que essas lições é uma continuidade. Essa é a continuidade da 5, que é da 4, a 7, 8, juntas. 11, 12 e 13 pode ser dado até numa lição só, se você quiser, porque os assuntos são correlatos, eles se correlacionam, então você tem que, para não entrar na outra, lição 7, você vai, porque na verdade é isso mesmo, o assunto vai, senão você volta lá na 5, pastor Dilton deu a 5 na sede, eu vi, ou seja, eu vi quando cheguei em casa, vim do doutorado, fui botar no vídeo e ver quem ministrou. Hã? Não, é melhor um arroz e feijão com ovo do que uma carne mal passada, né? Crua, né? Vamos pelo simples. O que eu fiz hoje? Vamos pelo simples. Vamos pelo simples. Pegar esses assuntos que você fica 4 anos estudando na faculdade e sintetizar. Conclusão: um grande abismo foi a queda. Esse abismo foi removido. Vocês estavam longe, agora vocês estão perto. Vocês não eram povo, agora vocês são filhos. Olha como mudou a dinâmica. Quem deseja se aproximar de novo de Deus, pode. A vitória sobre o mal. Não só em destruir o diabo, né? Seria mais fácil, sim ou não? Quando o diabo virou diabo, destrói. Mas Deus não tem pressa para essas questões. Por que Deus não impediu a queda? Porque Ele não fez robôs, fez filhos livres. Porque Deus não impediu o pecado? Porque Deus perdoa, Deus reverte.
que não impede a morte? Porque ele pode dar vida. Então nada disso afeta a Deus e tampouco afetou o plano dele para a nossa salvação. Dessa forma, em Cristo todas as coisas são restauradas. O que Adão e Eva perdem, Efésios 4:24 responde: recriados em Cristo, em justiça e santidade. Adão perdeu a justiça e a santidade. E nós em Cristo somos justificados pela fé e santificados pelo Espírito da graça. É possível então reverter todas essas coisas. As folhas de figueira falam da aparência da justiça do homem, mas a roupa de pele que cobre completamente a nudez fala da justiça que não vem das obras, a justiça que vem da fé. Pela graça sois salvos. Isso não é de vós, é dom, presente, dádiva de Deus, para que ninguém se glorie. Porque se a salvação tivesse um preço, e se fosse alto, só os ricos seriam salvos. Mas a salvação é para todos. Já que todos em Adão pecam, Deus oferece livremente a todos a mesma possibilidade de alcançar a salvação. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.